Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um pré-aula da disciplina de probabilidade estatística, né, dando continuidade, tá, ao que nós conversamos na aula passada, que era sobre a questão das medidas de posição e medida de dispersão, mas para dados organizados em tabelas de frequência, né? Então nós vimos que muda-se algumas coisas para o cálculo, né? Mas principalmente nós vamos ter alterações para o cálculo da moda, média, mediana, né, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, para quando a gente trabalha com organização de dados numa tabela, né, de frequência de dados agrupados em intervalos de classe, certo? A gente viu a questão da média, da moda, da mediana, como a gente faz para esses dados agrupados, né, com intervalos. Faltou a gente discutir um pouquinho mais sobre a questão das medidas de dispersão, né? Ou seja, da variância, do desvio padrão e do coeficiente de variação, tá? Então a gente vai retomar nesse primeiro vídeo a tabela que a gente começou a construir na aula passada, né? Resolver, calcular ali, no caso, o desvio e a variância, tá? E o coeficiente de variação. E no próximo vídeo eu vou trazer mais um exemplo fazendo todas essas medidas de posição e de dispersão para dados agrupados, né? Fazendo do começo ao fim. Tá? Então, para a questão da variância e desvio padrão, tá, gente? Então, quando a gente trabalha com um intervalo de dados, né? Ou ali agrupados, dados agrupados nesses intervalos, o cálculo da nossa variância ele acaba sendo alterado, né? Para qual forma? Né? Lembre-se que normalmente a gente tomava-se x menos o x médio elevado ao quadrado vezes a frequência dividido pelo meu total de dados, que é o somatório das frequências. Né? E fazendo essa divisão desse somatório, né, a gente obtém a variância do nosso conjunto. Lembrando que a variância para uma população é representada por sigma ao quadrado, né, e para uma amostra representada por S ao quadrado. Tá? Agora, quando eu trabalho então com um conjunto de dados ponderados através ou organizado através de intervalos de classe, eu tenho que tomar um valor para fazer esse cálculo da variância. E quem vai ser ele? Vai ser o ponto médio do intervalo. Tá? Então, a alteração que nós temos na nossa fórmula da variância é que ao invés de usar-se x, a gente vai usar-se o ponto médio desse intervalo, menos a média elevado ao quadrado, vezes a frequência daquela classe. Tá? Dividido pela somatória, e assim a gente vai estar calculando a variância. Lembrando que, né, não preciso colocar as demais fórmulas. Por qual motivo? Né? O desvio padrão, o sigma, ele nada mais é que a raiz quadrada da variância. Tá? Então, ao calcular a raiz, calcular a variância e extrair a raiz, eu vou estar calculando o desvio padrão. Tá? E o coeficiente de variação, ele vai ser nada mais, nada menos que o desvio dividido pela média vezes 100. Tá? Então, a única fórmula que a gente vai tomar como alteração é exatamente a variância, porque as outras duas acabam dependendo diretamente deste valor. Tá? Então, a gente vai tomar essa relação, certo? Então nós tínhamos aqui este conjunto de dados, né, que ele contabilizava em relação a um certo trecho de uma rodovia, tá, o total de escorregamentos em taludes, né? Então nós temos aqui os intervalos, né, de 80 e 85,5, que tem 3 deslizamentos, que é a nossa frequência, né, até 101,5 a 104, que nós temos 3 deslizamentos. E ele queria que a gente calculasse a moda, a média, a mediana, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Tá? Nós começamos a fazer essa organização aqui no nosso Excel, certo? Nós tomamos essa organização para este conjunto de dados e a gente já tinha obtido, então, a média, né, a moda e a mediana, né? E eu coloquei uma tabela bem completa, lembrando que aqui, no caso, a gente estava calculando tudo, né? Então, a gente organizou ela como os limites inferiores da classe, limite superior da classe, a frequência
Daí o ponto médio, que é exatamente a média, né, entre esses dois limites superior e inferior, então a soma deles dividido por 2, ponto médio vezes frequência, né, então para já calcular a nossa média, né, a frequência acumulada simples, para que a gente consiga determinar a mediana, né, a moda vai acontecer exatamente no local onde que tem a maior frequência, tá? Depois aqui teríamos mais alguns dados. Por exemplo, né, vamos continuar completando aqui a frequência percentual simples. Né? Como que a gente calcula a frequência percentual simples? Frequência percentual simples é a frequência dos meus dados dividido pelo total de dados, tá? No caso 125, vezes 100. Tá? Então a gente vai ter aqui que é 2,4% dos meus dados estão na primeira classe. Né? Então eu posso arrastar para os demais e eu vou ter aqui, eu esqueci de fixar, perdoe-me, né? Então fixa-se essa célula, agora sim eu arrasto. Né? Então você tem na primeira classe 2,4% dos dados, na segunda classe 5,6%, na terceira 18,4%, na quarta classe 22,4%, na quinta classe 23,5%, que é a classe que possui a moda, né, a classe modal, 12%, 13,6% e 2%, 2,4%. Lembrando que se a gente tomar, então, a soma deste conjunto, a soma da frequência em percentual, ela tem que dar 100%. Tá? A frequência acumulada, a gente pode então definir que a frequência acumulada ela é o primeiro valor, né, dessa célula. As demais vão ser a frequência da classe anterior somada à frequência absoluta, a frequência percentual simples desta classe. Né? Então a gente tem 8% na segunda classe. Isso sugerindo para nós, então, que até a segunda classe nós temos 8% dos dados, até a nossa terceira classe 26,4%, até a quarta classe 48,80%, até a quinta classe 72%. Lembra então a questão da mediana, né? A mediana ela se encontra ou divide o conjunto em 50%. Então até a quarta classe a gente tem 48, tá? 48, quase 49%, quer dizer que o restante, né, até chegar no 50, ela está na quinta classe, né, que está do 48 até o 72. Então também temos a localização da mediana. Tá? Mas agora vamos para o cálculo dos valores de desvio padrão, né, média, desvio padrão e variância. Tá? Então, para calcular-se, né, a variância, a gente precisa do ponto médio, tá? Ponto médio menos a média do nosso conjunto. Então, a gente precisa dessa média. Tá? Então, o ponto médio, a gente definiu ele sendo este valor. Então, como eu estou no Excel, eu já vou tomar aquele valor como referência. Vou subtrair deste valor o nosso valor de média do conjunto, que está localizado aqui, que é o 94,97. Vamos fixar, né, apertando o F4 essa célula, porque ele vai pegar sempre o valor do ponto médio e subtrair o valor da média, tá? Então, menos 9,2. Posso automaticamente juntar todos esses dados. Outro fato curioso, lembrando que a soma disso, né, de todos esses valores, tendenciosamente, ela teria que dar 0. Nesse caso, não deu 0 por questão do conjunto, né, você trabalhar com intervalos de classe. Mas a gente não precisa deste valor, né? A gente precisa da somatória do ponto médio menos o x médio, né, o nosso valor médio elevado ao quadrado vezes a frequência. Tá? Então, o próximo passo é elevar o valor do ponto médio menos o x média ao quadrado. Então, a gente pede para o Excel elevar a célula anterior ao quadrado. Tá? Vamos copiar todos esses valores aqui. Né? Copia a fórmula, ele já fez o cálculo. E, por último, a gente precisa, então, deste valor, que é o ponto médio menos o x médio ao quadrado, tá? Vezes a frequência. Então, vezes
o valor da nossa frequência da nossa classe, tá? Que no caso é 3. Então nós temos configurada a fórmula, podemos arrastar para os demais, ele faz automaticamente o cálculo, e eu preciso então da somatória desses valores, tá? Então, igual a soma desta coluna, que é a frequência, vezes o ponto médio menos a média, elevado ao quadrado, tá? Então, 2011,2 é essa somatória. Para a gente obter, então, a variância do nosso conjunto, né, a gente vai tomar o valor que nós descobrimos dessa somatória, dessa última coluna, e dividir pela quantidade de dados menos 1, né, a somatória das frequências. Então, vou abrir aqui um parênteses. A somatória da frequência é 125, eu já selecionei a célula, menos 1, porque a gente está trabalhando como uma amostra, né? Normalmente a gente trabalha com amostra e não com população, e dou um Enter, a gente vai chegar então que a variância é de 16,9194, tá? Ou 16,22, tá? O desvio padrão, ele é a raiz, então, da variância, tá? Então, raiz da variância vai dar 4,027 ou 4,3, né? Lembrando daquela questão do bom senso da quantidade de casas. Então, os nossos dados têm uma casa decimal, é interessante que a gente apresente as respostas com uma casa a mais, tá? E preciso do coeficiente de variação, né? Então, o coeficiente de variação, ele vai ser igual a nosso desvio padrão dividido pela média vezes 100, tá? E ele vai dar que o nosso coeficiente de variação desse conjunto, ele é de 4,27%. O que isso quer dizer? Que os nossos dados estão concentrados em torno da média, eles estão muito próximos da média, certo? Eles não estão tão distantes assim. Lembra lá da relação, que é até 15%, né? Você que tem uma baixa dispersão, ou seja, os dados estão concentrados próximos da média, tá? Entre de 15% a 30% você tem uma dispersão moderada e acima de 30% você tem uma alta dispersão de dados, certo? Vamos copiar isso aqui e guardar ali no nosso slide. Vou copiar essa parte da nossa tabela organizacional. Ctrl C. Vou colocar aqui na nossa apresentação. Preciso sair. Manter. Não, acho que sem ficar feio. Eu quero fazer de outro jeito. Vamos fazer de outra forma. Vamos abrir aqui o Paint. Eu vou tirar um print disso tudo aqui. E vou copiar, então, aqui os nossos dados. A gente inserir na apresentação, tá? Então, aqui a nossa tabelinha completa, né, com todos os dados. E embaixo eu vou colocar a nossa valores de média, moda mediana e coeficiente de variação. Estão aqui. Perfeito? Tá aqui então a resolução desse primeiro, tá? Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e no próximo eu trago a resolução de mais um para a gente estar treinando o cálculo dessas medidas de posição e dispersão para dados agrupados em intervalos de classe. Até daqui a pouco, fui!